Relevem, tá? Anderson. Amém? Então, vamos lá. Continuando, então, vamos comentar 132 e depois a gente volta para 131. Perdão. Relevem, tá? Anderson. Opa, já estamos online. Amém? Então, então, vamos lá. A encarnação tem outra afinidade de pôr o espírito em condições de cumprir sua parte na obra da criação. Nós somos criaturas que temos um papel que não é só secundário na criação, ao contrário, o universo é feito para nós. Tomar posse dos processos cósmicos é o nosso destino. Para isso, é claro, a gente tem que se desembaraçar dos mundos materiais e suas influências. Isso demora multimilênios, né? Então, ele diz assim, chegar à perfeição. Chegar à perfeição. Chegar à perfeição, gente, a perfeição é uma palavra que ela sempre é relativa, né? Nós não temos ideia no universo que é infinito o que seria a perfeição no seu sentido, porque a evolução não tem fim, né? Mas chega um momento da nossa evolução em que nós não temos mais a influência da matéria, como a gente imagina. E começa uma nova evolução, que é a evolução dos espíritos puros, né? Que a gente não tem nem ideia de como é que ocorre. Então, nosso processo é esse. Nosso processo é evolução, progresso, perfeição. E cada encarnação nós temos expiações e provas. Expiações e provas. Então, ele diz, para uns expiação, para outros missão. Nós temos micromissões e pequenas expiações e temos macromissões e grandes expiações, né? Então, uma questão que a gente discutiu na semana passada, ele diz aqui grifado, ele grifa, né? Tem que sofrer todas as vicissitudes, quer dizer, todos os desafios, todas as questões, todas as problemáticas da existência corpórea. Então, voltando àquela questão do anjo, não existe a possibilidade do progresso dentro da visão espírita, é lógico, sem passar pela fieira das encarnações humanas. Que mais? Para executá-la é que em cada mundo ele toma um instrumento em harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de nele cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. É dessa forma que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Então, à medida em que a gente evolui, e evolução é uma escolha consciente rumo às ações das leis divinas que estão na nossa consciência, você concorre para o trabalho no grande macrocosmo da vida. A gente comentou num dos estudos aí da casa. À medida que você evolui, você assiste. Fora da caridade não há salvação. Assistir, socorrer e amparar. A quem? Primeiro, as pessoas que convivem sob seu teto. Assistir, perdoar, socorrer, amparar. Faça bem isso. Depois, as pessoas de um alcance um pouquinho maior. Amigos, parentes, primos. Quando você começa a fazer isso por gosto, porque você quer, não porque um orador falou, que um livro está mandando,
você está evoluindo. Então, nós temos orientadores espirituais que cuidam da nossa evolução. Eles conhecem a gente melhor do que ninguém. Eles sabem as nossas últimas 100 encarnações. E eles estão por trás do planejamento a longo prazo de nossas vidas. Esse indivíduo, ele não cuida de uma pessoa, ele cuida de um grupo grande. É o nosso destino. Então, quando a gente diz que os inimigos do passado, que nos fizeram mal, que nos prejudicaram, que atrapalharam, nos mataram, o nosso destino é assisti-los, ampará-los. Um dia. Mas não, mas eu não quero fazer isso. Ok, não tem problema. Porque você não é obrigado a fazer isso. A lei de evolução, ela não te obriga. Você tem, é o contrário, você tem que querer fazer isso. Isso é evoluir. Então, quando ele fala concorrer para a harmonia, tem que ser uma vontade. Assim como Gandhi fez porque ele tinha vontade de fazer. Sérgio Vieira de Mello fez porque ele tinha vontade. Freud, a mesma coisa. E todos os grandes, Madre Teresa de Calcutá, mesma coisa. Você não pode ser grande, útil, porque você não, alguém está mandando. Isso é uma vontade que brota. Betinho, é uma vontade que brota. Você quer fazer o bem. Você quer ajudar, você quer amparar aquele que caiu. A gente lendo e estudando as obras de André Luiz, tem uma obra que a gente estudou que foi muito enriquecedora para todos que participaram, Ação e Reação. A gente vê como as pessoas no planejamento antes de nascer, como sempre, em alguns casos, né, aquela que vai ser mãe, ela muitas vezes está amparando o que caiu, aquele que caiu. E ela vem para ser mãe, às vezes até de um algoz, de alguém que lhe fez mal. Por que ela fez isso? Por que ela está fazendo isso? Porque o coração dela é grande, ela está assistindo. Então, por exemplo, a nossa, se a gente entende isso, a gente começa a participar da marcha do universo e não atrapalhar. Você ainda joga lixo no chão, né? Você está ajudando ou você está atrapalhando? Parte do plástico que está no mar tem participação sua? Você está ajudando ou você está atrapalhando? Tudo isso é o nível de evolução. Você ainda joga a latinha. Uma vez eu estava viajando, né? E o carro da frente pegou a latinha em plena estrada, né? BR, aquela estrada que vai para Muriqui, esqueci agora o nome. Depois da Brasil, que a Brasil acaba, que você continua. O cara chegou e jogou a latinha. Estava a uma certa distância meu carro do dele. Aí eu pergunto, se você ainda faz isso, você está longe de ser um instrumento da lei divina, porque você ainda é uma pessoa que prejudica o planeta. Então, o indivíduo que evolui, ele vai se tornando menos um peso morto, um câncer, um parasita do planeta, e mais alguém que o beneficia, que ajuda o planeta, que conspira a favor. Entende, gente? Podem comentar agora o item 132. Alguém quer comentar alguma coisa do item? Temos um companheiro que participa, gente, com a gente. Está lá no YouTube. É o Jefferson. Ele escreveu lá. Deu boa noite para todos nós. Vocês, como são educados, vão falar o que para o Jefferson, gente? Vão abrir o microfone, não é isso? Vamos lá.
Boa noite a todos. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Jefferson. Boa noite, Jefferson. Aí ele disse que o YouTube não mandou aviso. Foi erro nosso, o Jefferson. Foi erro nosso aqui. Minha internet está com problema. Estou com um problema na luz. Hoje está uma graça. Estou com um problema na luz e a qualquer momento pode cair aqui de novo. Mas foi erro nosso. Aí atrasou um pouquinho a entrada na internet. Não foi erro seu, foi nosso aqui. Tá, e a gente, o Jefferson, nós começamos 132, mas nós vamos voltar para 131, porque a gente acabou pulando, tá? Alguém vai querer comentar 132, gente? Rui, Amanda, Ivone, Cecília, Denise, Consuelo, Denise Adib, Denise Borges, Andréia. Então vamos para 131, vamos voltar. Come back. Vem comigo. 131. Há demônio no sentido que se dá esta palavra? Se houvesse demônios, seriam obra de Deus. E Deus seria justo e bom se tivesse criado seres eternamente voltados ao mal e infelizes para sempre? Se há demônios, é o teu mundo inferior em teu mundo inferior, em outros semelhantes que eles residem. São esses homens hipócritas que fazem de um Deus justo um Deus justo, um Deus mau e vingativo, e que julgam agradá-lo pelas abominações que cometem em seu nome. Percebam que o espírito pegou pesado, né, gente? Por que será que ele pegou pesado? Porque, gente, a teoria dos demônios é uma das coisas que mais emperra a consciência humana. Acreditar num ser eternamente mau e acreditar que, consequentemente, esse ser eternamente mau compete com Deus pelas almas, aterroriza o ser. E o que isso implica? Se você age por medo, o medo ele não pode ser o móvel das suas ações. A intimidação ela não pode ser algo que surja. As nossas ações, para serem conquistas evolutivas, elas precisam ser nossas, porque a gente quer. Então, a educação espiritual, a educação espírita, ela não é através do medo. Claro que tem gente que, muitas vezes, numa palestra, num estudo, num livro, até põe medo. Mas isso não é uma didática espírita. A didática espírita é libertária. Ela não é de ameaça, ela é de dar a você um instrumental para que você tome decisões amorosas, fraternas, curativas, solidárias na vida. E não que você faça isso por medo do umbral, ou medo do inferno, ou medo do obsessor. Então, toda a versão que fala do demônio, nós herdamos do judaísmo e do grego, fala daimon, que queria dizer gênio. No judaísmo, Flávio Josefo, numa de suas obras, explica bem o que os judeus acreditavam que eram os daimons. Ele explica lá, com todas as letras. Era a alma dos mortos, desencarnados, que ficavam perdidos, perambulando. E aí, o que acontece? E aí, o que acontece? Eles tinham uma... Flávio Josefo, gente, só para explicar. O Flávio Josefo foi um judeu que viveu no primeiro século da nossa história. Então, um pouquinho depois de Jesus. Então, a obra dele, tem duas obras, é interessante para a gente entender como o judeu entendia
o que eram as coisas. Então, quando eu estou falando que ele falava, é porque os judeus da época de Jesus assim o entendiam. Então, eles entendiam que daimon era exatamente o que a gente entende hoje, espíritos desencarnados. Eu, quando li isso, na época, fiz vários estudos nos anos 90, porque eu achei fascinante isso. Está lá numa obra que eu tenho, e isso explica muito por que a doutrina espírita é o Consolador Prometido, porque ela retoma essa visão que se perdeu. Se perdeu quando, na formação do cristianismo, a ideia da reencarnação que tinha no judaísmo foi desaparecendo. Então, e cada vez mais, com a relação, o domínio do cristianismo na mão dos imperadores, eles foram construindo o cristianismo que eles queriam. E grandes pensadores respaldaram isso, até que a gente teve aí as igrejas que estão aí, que hoje praticamente você vai num culto desse, o cara fala do demônio, 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 né? Aterrorizando as pessoas. E aí as pessoas têm mediunidade, que a gente sabe que existe, e a gente sabe que existe espírito ruim, e a gente sabe que tudo isso existe, né? E as pessoas têm mediunidade, então, só que eles chamam de demônio. Alguém quer comentar alguma coisa? Andréia? Quer comentar alguma coisa, Andréia? Eu estava assistindo um documentário da Discovery sobre OVNIs. E aí eu estava vendo que um dos casos mais bem relatados do Brasil, ou até do mundo, é o de Varginha, né? E aí um dos ufólogos que estava falando no documentário, ele falou que as mulheres que viram, as pessoas, né, que viram o ET de Varginha eram religiosas e falaram que era um demônio. Elas tiveram dificuldade. Quando elas foram descrever, elas falaram, eu vi o demônio. E aí começaram a descrever aquela coisa toda. A polícia, os bombeiros foram atrás, né? Os ufólogos dizem que eles recolheram, né, realmente algum tipo de coisa, mas depois tudo, a aeronáutica deu fim em tudo. E hoje em dia a aeronáutica desmente. Mas na época a aeronáutica deu muito parecer sobre o caso, né? Hoje é que ela finge que nada aconteceu. E na época eles falaram, né? A aeronáutica relatou que era realmente um ser que ninguém sabia o que era, que havia uma possibilidade de ser um ET, né? Mas o que eu achei interessante foi o ufólogo falando isso, que pelas mulheres serem religiosas, elas descreveram que era o demônio, que elas estavam vendo um demônio. E aí não tem jeito, porque pela aparência, em sendo o ET de Varginha um caso real, em sendo o ET de Varginha um caso real, a aparência é bem assustadora, assim, para você ver assim, né? Eu lembro de ter já lido alguma coisa do caso de Varginha, mas eu acho interessante, pelo que você falou, que pode não ser ET, né? Pode ser espírito, porque existem espíritos com vários tipos. O perispírito, ele é plástico, e o espírito pode ter qualquer aparência. Então, até o Paulo César Frutuoso, do Frei Luís, ele tem uma obra que fala isso, ETs ou espíritos, né? O nome da obra não é essa, mas ele fala sobre essa questão de que é uma hipótese, não é uma certeza, de que muitos casos relatados como sendo extraterrestre, na verdade, pode ser coisa do mundo espiritual. E se você vê, no caso de Varginha, é uma possibilidade, né? A gente nunca sabe, né? Mas é curioso, mas verdadeiramente é perfeitamente normal que uma pessoa, ao ver um ser diferente, como o que é apresentado no ET de Varginha, as pessoas entendam com a sua crença, né? Se fosse um espírita, diria que é um obsessor. Não é isso?
Então, vamos lá, gente, vamos continuar. Aí Kardec faz alguns comentários. A palavra demônio não implica a ideia de um espírito mau, senão na sua acepção moderna. Ou seja, na antiguidade, aquilo que a gente comentou, na antiguidade não havia essa ideia de demônio. Isso é algo que foi construído, é uma construção. Tanto na Grécia, a ideia de daimon era de um gênio. Ah, a Dib levantou a mão, não foi isso? Perdão. Desculpa. Não, ia fazer um comentário, mas acabou que vocês acabaram falando. É que um dia desse você comentou, né, sobre essa questão aí de existem pessoas até hoje, né, ainda que acreditam que não acreditam em Deus, até por conta de achar que ele não é justo, nem poderoso, nem bom, pelas questões humanas, né, pelas questões materiais. Por exemplo, as crianças que já nascem morrendo, crianças que sofrem, pessoas que moram na rua, muitos questionamentos desses eu já ouvi, né, de pessoas que não acreditam muito no poder de Deus e na bondade de Deus e acham que ele é injusto nesse momento aí. Aí muita coincidência, né, que nada é coincidência a gente falar desse tema, porque ontem aqui a gente teve uma conversa aqui com uma pessoa que estava aqui e essa pessoa é muito ciência, só segue o que está na ciência, não acredita que existe algo maior, mas ele não acredita que seja Deus. E aí ele questiona isso, né? Questiona todas as parábolas da Bíblia, porque ele acha que foi escrita por um homem, então ele não crê no que está escrito ali, ele não acredita que aquilo tudo aconteceu, porque ele não estava lá para ver, e quem é que vai provar e tudo mais. E aí eu até comentei que uma vez você falou assim, você até deixou isso aqui, né? Você falou assim, olha, gente, nosso dever é explicar o que a gente sabe, o que a gente entende, né? Tentar sinalizar a espiritualidade para as pessoas. Agora, se elas vão seguir ou acreditar nisso ou não, não cabe a gente obrigá-las, né? Isso. E aí eu até na época que eu não sei se eu comentei aqui com vocês ou se eu falei aqui em pensamento, o que me falta é a didática, né? Porque às vezes as ideias estão todas na minha cabeça, todo aquele conhecimento que a gente vai tendo ao longo do tempo, mas você não consegue expressar. E mas a gente conversou, né? Foi bacana e tal, e ele é uma pessoa de uma cabeça muito tranquilo, não é aquele cara que não acredita e acabou, não. Eu falei para a gente tem que ter a mente aberta para tudo, porque, né, entre esse plano e o outro existem coisas que a gente nem imagina. E aí achei interessante a gente estar falando disso aqui agora, porque foi praticamente quase a mesma coisa quando o cara fala aqui, né, quando a pergunta fala sobre se Deus fosse justo, né? Seria justo e bom se houvesse criado seres devotados eternamente ao mal e infeliz. Achei interessante, porque ele falou isso. Mas você acha que ele é justo, que ele é tão bom assim, se as pessoas morrem, mesmo quando estão fazendo algo bom, né? E aí existem ainda pessoas muito próximas que ainda não acreditam, né? Muito próximas, não. De todo espaço, né? Que ainda tem uma bastante dificuldade, ainda são bem materialistas. A gente mesmo, né, que já acredita em tanta coisa, muitas vezes temos comportamentos materialistas, né? Aí eu achei interessante, só queria fazer esse comentário, que até foi muito, eu falei demais. Amanda. Não, é que a Denise tocou num tema que eu acho que às vezes as pessoas não conseguem se expressar, né? Não estou dizendo que são todas, né? Mas às vezes as pessoas não conseguem se expressar muito bem. Eu acredito, porque eu vivi um processo assim não tem muito tempo. Eu comecei a questionar até que ponto Deus era bom, sabe? Até que ponto Deus de fato existe. E aí, na verdade, eu cheguei à conclusão que eu tenho dificuldade de aceitar o Deus do cristianismo atual, digamos assim, das igrejas, que é o Deus que é papaizão, né? Fica mamãezando, papaizando o tempo todo. É aquele Deus que, por exemplo, fica papaizando
a grama do vizinho, digamos assim, e a sua ele não fica papaizando. Então, gera, sim, uma revolta. Mas, às vezes, a questão... Eu, na verdade, me dei conta que eu não estava questionando Deus, eu estava questionando a visão que se tem de Deus. E aí, a conclusão hoje que eu tiro é que Deus é mais isento do que a gente imagina. Deus é a lei. E ponto. Ele não vai ficar alterando a lei o tempo inteiro, porque você, coitado, não pode cair. Então, não, eu vou alterar a lei da gravidade para ele não cair. E é essa questão. Muitas vezes, quando a gente vai em determinadas igrejas, o que é o milagre? Eu vou alterar as leis para te papaizar. E eu tenho dificuldade com esse Deus. Por que ele alterou a lei para o fulano e não altera para o Beltrano? Então, talvez a pessoa que fale que não acredita em Deus, ela está falando que ela não acredita nesse Deus que altera a lei para agradar o fulaninho e não ao cicrano. E aí a pessoa, às vezes, não sabe se expressar. Aí ela vai e generaliza, eu não acredito em Deus, porque ela tem a visão de que Deus é aquilo, ou então não é Deus. Eu não sei, pode ser isso, porque eu me vi com essa questão de me revoltar com um Deus que beneficia uns e não beneficia outros. E aí, talvez o Anderson saiba, tem uma visão deísta e teísta, né? Eu não lembro quem é quem, mas a gente vive numa sociedade que vê Deus de uma forma e eu, na verdade, vejo da outra. Deísmo e teísmo. E eu acho que o Anderson deve ter caído. Não conheço, não. Infelizmente, não posso falar, mas, de qualquer maneira, fica para nós a ideia clara de que demônio, tal qual tem nos filmes de terror, né, ele não existe. Né? O que existe é a reencarnação. Então, Deus cria os espíritos simples e ignorantes, e esses espíritos, através das múltiplas existências, conquista, ou não, um lugar ao sol. As várias versões que tem nas culturas humanas sobre demônios apenas expressam a interpretação de um fenômeno que muitas vezes você vai ver de espíritos e de crenças e de culturas, e espíritos com aparências esquisitas. Isso tudo existe no mundo espiritual e pode ser interpretado ao sabor, porque a aparência perispiritual é muito fluida. A gente que pensa que lá no mundo espiritual todo mundo tem esse formato, mas os espíritos, eles podem plasmar qualquer aparência, inclusive seguir aparências ligadas a crenças locais, que acaba dando para aquela pessoa que tem evidência, ou que sai do corpo, a ideia de que aquilo que ela crê existe mesmo, porque ela está vendo. Mas, na verdade, aquilo que ela está vendo é um espírito com aquela aparência, mas não é um espírito, uma divindade. É, sim, um ser humano, né? Vamos dizer assim, entre aspas, com a aparência do perispírito, do corpo espiritual, diferente, porque ele plasmou dessa forma ou foi hipnotizado. Então, Kardec, no segundo parágrafo, fala assim: por demônio, segundo a acepção vulgar da palavra, se entendem seres essencialmente maus. Seriam como todas as coisas criadas por Deus. Ora, Deus quer, gente, aí é um atributo. Kardec vai trabalhar muito em cima dos atributos. Deus é soberanamente justo e bom. Soberanamente justo e bom. É muito mais bondoso do que qualquer forma da gente pensar de bondade. Então, é algo que a bondade de Deus, a justiça de Deus, é muito maior do que a nossa, que a gente possa sequer conceber. Como é que ele iria? Não pode ter criado seres naturalmente predispostos ao mal,
e condenados para sempre. Não tem lógica. Se não fosse obra de Deus, existiriam como ele, de toda a eternidade. Então haveria mais potências soberanas. E o universo não tem lógica isso. Pode falar, Rui. Na verdade, você acabou até falando aí, eu ia pontuar isso que você falou, acabou de falar aí, que Deus é justo e soberano. O problema é que nós fomos criados dentro daquela tradição, aquele cristianismo antigo, que o pessoal, as igrejas colocaram Deus como injusto. Né? É onde que criaram-se os demônios, né? E os santos. Então, acho que você já colocou aí o que eu ia pontuar, mas bem colocou É você. verdade. Porque eu, por exemplo, que eu tenho evidência, né? A gente vê espírito de várias formas, como eles se apresentam para a gente. Você vê aquela imagem terra, aquele semblante terra, como você também vê coisas absurdas, porque eles querem se mostrar daquela forma. Isso aí já foi dito aqui. Então, a gente não tem, por isso que essa criação das pessoas dizerem que Deus, tem anjos e demônios, justamente por isso. Né? E Por acharem verem que... esses seres lá no mundo espiritual, é verdade. Não só, às vezes tem até evidência, né? Eles têm essa condição de ver, veem, isso aí. né? E ficam crendo, acabam criando mentalidade. Não, eu vi o demônio porque viu um espírito desfigurado, como eles também se apresentam para a gente. Eles se apresentam de forma angelical e também desfigurados, com várias formas. Então, quem não tem essa consciência que tem o estudo da doutrina espírita, vai dizer que é demônio, como a Amanda mesmo colocou, que a moça que viu lá, ela é aquelas crentes bastante fervorosas. Não, eu vi um demônio. É porque não entende o espírito, né? Eu também creio que é, sim, uma aparição de um espírito, não de discos voadores, porque acho que não faz sentido. Se nós que conhecemos assim, a doutrina, não faz sentido ver um disco voador. Só se for criação humana. Como existe aquela área 51, o pessoal fala que lá tem... Não, lá é simplesmente campo de provas da aeronáutica dos Estados Unidos. Eles ali testam todo tipo de equipamentos que ainda não colocaram no dia a dia nosso. Mas criou um mito que aquilo ali é uma área que está lá um disco voador, está lá seres extraterrestres. Mas por quê? Foi criada uma lenda, uma coisa que não existe, né? É uma lenda. E, na verdade, não é isso. O ET de Varginha tem muito trabalho em cima, né? Muita gente que pesquisou da ufologia brasileira. E aí a gente tem que ler sobre o assunto para tentar tirar as devidas conclusões, porque tem muita coisa. Não é tão simples quanto parece. Tem ex-militares, tem uma série de coisas aí envolvidas, mas a gente não tem como entrar nisso agora. Sim, sem mas dúvida. existe muita coisa aí por trás do... Não é tão simples assim. Eu falei, mas eu não quis entrar, mas há muita pesquisa aí. Por que os ufólogos chegaram à conclusão que seria ET? Mas veja bem, pode ser e pode não ser, a gente não sabe. Não vamos... O importante é que a gente saiba o seguinte: demônio não é. Aqui na internet, o Jefferson fez o seguinte comentário: eu acredito que Deus não é só a causa primária de todas as coisas, mas também a causa de equilíbrio de todas as coisas. Exatamente, exatamente. E aí ele diz assim: mas a observação da Denise e da Amanda é bem válida. Com certeza, com certeza. Deus é a causa do equilíbrio de todas as coisas e, com certeza, elas fizeram boas contribuições aí para a gente. Então, Kardec continua. A primeira condição de toda doutrina é ser lógica. Tem que ter uma lógica. Então, para nós, o conhecimento ele não pode ser uma coisa assim só de crença, ele tem que ter uma lógica, tem que fazer sentido. Se não fizer sentido, fica meio esquisito. Você tem que parar e, pelo menos, botar em banho-maria para ver
né? Se a ocorrência acontece de novo, o que está havendo, se tem um maior aprofundamento da situação. Então, tem que ter uma certa lógica. Se é ilógico, a gente tem que ficar, né? Por isso, essa questão mesmo da ufologia. Por que um extraterrestre ia vir de não sei de onde, de outro mundo, com... Não sei, tem que ver qual é a lógica disso. Para ser assombrar duas mocinhas. Ora, dos demônios, falha nesse ponto essencial. Concebe-se que povos atrasados, que desconhecem os atributos de Deus e admitem suas crenças divindades malfazejas, ou seja, divindades do mal, também admitam demônios, mas para todo aquele que faz da bondade de Deus um atributo por excelência, é ilógico e contraditório supor que ele tenha criado seres voltados ao mal e destinados a praticá-lo perpetuamente, porque isso seria negar a bondade. Então, não tem lógica você pensar que Deus vai criar um ser para ele ser mal, para sempre. Né? É isso que Kardec está dizendo. Não tem lógica, não tem lógica. E a doutrina espírita, ela trabalha umas questões lógicas. Existe reencarnação, existe lei de progresso. Né? E existem espíritos ruins no mundo espiritual, que reencarnam, são os homens que viveram na Terra e que não foram bons. Mas um dia serão. Eles pode demorar o tempo que for. Todo mundo vai evoluir. Que mais? Os partidários dos demônios se apoiam nas palavras do Cristo. Sim, às vezes o Cristo fala do demônio, mas aí é que está. O problema são das traduções e das interpretações. Um dos maiores problemas que nós temos, e as pessoas desconhecem, é que quando você estuda um povo de 2000 anos atrás, você não pode olhar ele com os olhos de hoje. Você tem que olhar para esse povo e tentar entender como é que ele vivia. Imagina que muita coisa nos textos da Bíblia são de 3.000 anos, 4.000 anos. E aí as pessoas querem ler aquilo literalmente, de um povo que era pastoril, que vivia isolado de outros povos séculos, décadas. Então, você não tem como tirar aquele povo do contexto que eles vivem. E outra coisa, o judaísmo, apesar de ter nos influenciado muito, ele é desconhecido. Como eu falei, no texto de Flávio Josefo, o judaísmo, eles tinham uma noção muito clara de espírito desencarnado. Então, eles usavam a palavra daimon, porque naquela época a palavra daimon não tinha o sentido que tem hoje, que foi colocado pelo cristianismo, no sentido de ser espiritual, de uma entidade. Seria esse um sentido. Então, por isso que eles usavam, para traduzir para o grego, o daimon, que é uma coisa indefinida. Pode ser um daimon, um ser, uma entidade boa, um ser bom e não. Hoje que a palavra demônio ela é bem específica. Eu sei que às vezes é difícil entender isso, mas não existe história sem contexto histórico. Né? Isso que Kardec está dizendo. Quem acreditava nisso, num ser criado eternamente pelo mal, eram as pessoas daquela época. Hoje a gente entende, Kardec fala dos atributos de Deus. Né? O que é isso? A suprema inteligência, a suprema bondade. Ora, um ser que tem a suprema bondade, a suprema inteligência, não vai criar um ser que é puro ódio. Um ser que, gente, percebam bem, a pior prisão que existe é a do homem mau. O homem mau, ele vive numa prisão interna. A maldade, como ele diz, nesses mundos, é verdade. Quando a gente não está bem, a nossa vibração, quando a gente está com raiva, está com mágoa, está com ira, nós estamos no infernão, temporário, mas estamos. Então, quando a gente fala de regiões do mundo espiritual que existem, que são trevosas, essas regiões são trevosas porque nós impregnamos aquele ambiente de trevas. Nós construímos isso.
Quando André Luiz, no livro Os Mensageiros, olha para o planeta Terra e vê uma imensa sombra, aquela sombra, diz Aniceto, nós, seres humanos encarnados, se construímos com nossas formas de pensamento. Então, nós construímos com nossos pensamentos, sentimentos, energias e ações a ambiência espiritual que nos envolve. Então, isso é uma construção humana. Se eu não estou bem, se eu odeio, se eu estou num clima íntimo ruim, eu estou num infernão. Até que eu saia. E não Deus criar um ser que já é um infernão em si mesmo. Não tem lógica. Deus, que é puro amor, vai criar um ser assim? Mas a gente respeita. O importante é que nós divulguemos, como a Denise Adib disse muito bem, que nós divulguemos a informação. Ninguém é obrigado a aceitar. Né? E porque se a gente também quer amar, tem que amar, inclusive, quem pensa diferente. É normal. Quem está certo, quem está errado? Quem amar mais. Quem servir mais. Quem abrir mão mais do seu egão, do seu orgulho, do seu egoísmo. É isso que é o certo e errado. Quem aproveitar mais o conjunto de crenças que possui e usar para o bem maior, para o bem coletivo. Né? Isso que conta. É o que a gente falou lá no estudo do Céu e Inferno sobre os andaimes, mas eu não vou falar agora, porque não tem como. A questão dos andaimes espirituais, né? Que a gente tem que percorrer. Quem mais, gente, quer comentar? O Jefferson, já que vocês não falaram nada, o Jefferson pergunta assim: Anderson, a utilização do conceito de demônio pelo cristianismo seria uma necessidade de ter um adversário como objetivo a ser derrotado pela salvação por causa da falta do conceito de evolução? É por aí, é por aí, é por aí. Como boa parte do cristianismo não tinha a ideia de reencarnação mais, isso se perdeu quando o cristianismo se separou do judaísmo, as pessoas continuavam a ter vivências mediúnicas e viam esses seres. Porque obsessão a gente sabe que existe. Obsediado a gente sabe que existe. Então, sem a ideia da reencarnação, da evolução, que não existia, quem são esses seres que estão possuindo as pessoas? Que estão obsediando as pessoas? Quem são os seres que Jesus tirou do corpo? Então, a ideia de demônio ela não foi feita por mal. Não foi uma ação malvada. Era o que a gente tinha naquela época. Entende, gente? Era o que a gente tinha. Conhecimentos mais avançados sempre foram muito restritos. Muito restrito. Tem uma obra, que eu não sei se ela é verdadeira ou não, é uma obra de literatura, chama-se Faraó Alado. Se eu não me engano, a autora é Joanna Graham. Acho que eu nem tenho mais esse livro. Eu li há muitos anos, influenciado pelo Hermínio de Miranda. E nessa obra, essa autora fala de um Egito totalmente aquilo que a gente às vezes ouve falar, né? Que no Antigo Egito existia o conhecimento reservado aos iniciados e o conhecimento que era misturado com as crenças, justamente para eles não saberem o quê? Reencarnação, evolução espiritual, imortalidade da alma. Era dificultado o acesso a isso, às pessoas. Mas eles sabiam que não tinha metempsicose, que existia evolução, que existe progresso. Tudo isso que a doutrina espírita ensina, segundo esse livro, O Faraó Alado, era o que os iniciados egípcios sabiam muito bem. Só que isso era muito, muito, muito restrito. Né? E nem sempre se conseguia passar de uma geração para outra. E por que era restrito, gente? Porque certos conhecimentos poderiam te levar até mesmo a você ir contra a população e as crenças locais.
Então, o Akhenaton, por exemplo, foi um faraó egípcio que tentou mudar as crenças locais e não conseguiu. Quando veio o outro faraó, eles apagaram tudo que o Akhenaton deixou. Então, há várias obras do Akhenaton no Egito que foram apagadas. Ele tentou uma reforma, ele tentou criar uma espécie de um monoteísmo no Egito. O deus Atom. E aí ele reinou durante o período dele, tudo bem. Assim que ele deixou o governo, que ele morreu, tudo aquilo que ele construiu foi apagado. Os sacerdotes vieram, não, vou voltar à tradição. Então vocês vejam, não era simples. Se falar de coisas muito avançadas no passado, você morria. Então tinha que ser algo secreto, escondido, reservado para poucos. A doutrina espírita, ela surge quando? Século XIX, na França, onde a ideia do pensamento laico, ou seja, de que todos têm direito a acreditar no que quiser, era muito forte, na França do século XIX. Então, aonde você tem espaço para desenvolver as ideias espíritas e espiritualistas. Em outros países, isso era muito mais difícil, porque a maioria dos países não era laico. Seguia a crença do rei. Então, você não tinha total liberdade de crença. Isso foi conseguindo aos poucos. Na França já se tinha. Então, já se permitia que uma doutrina que fala de reencarnação, lei de progresso e outras cositas mais, já se permitia que ela surgisse ali. Não pôde surgir antes, por quê? Porque havia muita repressão às ideias novas. Você imagina dizer que não existe demônio. Imagina dizer que existe reencarnação e lei de progresso. É complicado, né, gente? É muito avançado. Mas, graças a Deus, ela chegou. E agora a gente pode usufruir disso. A gente tira o peso do medo de ir para o inferno, porque vocês não vão para o inferno. Vocês só vão para o inferno que vocês criarem dentro da sua consciência. Então, o melhor, como dizia, né? O melhor é sorrir, sempre rir. Né? Desencana, ore, abençoe, perdoe, assista, ampare, crie um paraíso com o seu olhar, com a sua fala, com o seu sentimento. Perdoe, releve, né? Essas coisas todas são coisas que nos trazem o quê? Uma paz íntima. Ok, gente? Alguém quer comentar alguma coisa? Hein? Alô? Não, tá tranquilo. Chegamos ao final, senhores, do nosso pequeno estudo. Agradeço a presença de todos, tá bom? A próxima é 133, né? Isso. Nós lemos a 131 e a 132. É. E eu vou anotar aqui, para não ter... 133. Nós vamos para 133 na semana que vem. Tá bom, gente? Uhum. Então, Tá, vamos ok. fazer a prece final, agradecendo a Deus, a Jesus, a oportunidade de estarmos aqui reunidos, Jesus, nesse pequeno estudo. Humildemente, Jesus, suplicamos a presença dos Espíritos Consoladores no meio de nós. Somos espíritos enfermos, Senhor, e por isso suplicamos a Tua misericórdia. Ampara-nos, socorre-nos, inspira-nos, protege-nos, envolve-nos, Jesus, nas santas vibrações da fraternidade pura. Fica conosco, hoje, agora e sempre, que assim seja. Boa noite. Graças a Deus. Boa noite.